Mal, você citou o LM Alternate e tal. Da dança pra discotecagem, que momento que você falou assim, pô, eu vou seguir pela música eletrônica? Em que momento você acreditou na música eletrônica e seguiu os teus primeiros passos? Bom, foi muito por eu ter frequentado o Madame Satã. Eu era menor de idade, falsificava RG para ir no Madame Satã, porque foi uma época que o Jânio Quadros era prefeito de São Paulo, e ele colocou uma norma que menor não podia estar na rua depois das 22 horas. Senão a polícia levava para a delegacia e o pai tinha que buscar. Tinha isso nos anos 80. E aí eu falsificava RG com os amigos para frequentar os lugares, né? E aí no Madame Satã eu conheci o Marquinhos MS e o DJ Magal. O Marquinhos MS, para quem não sabe, já faleceu, o Magal tá aí tocando até hoje, arrebentando. E eles foram os primeiros DJs que eu realmente fiquei prestando atenção fora da cena do hip hop, do rap, né? Porque como eu dançava break, tinha os DJs do hip hop, que eu admirava, né? E só que aí no Madame Satã eles tocavam o que seria o underground daquela época, né? A gente não falava música eletrônica ainda, mas tinha New Beat, que é como Front for Two, tinha o Tecnopop, Depeche Mode, próprio Kraft, e que era o eletrônico da época. E no Madame Satã eles tocavam, Marquinhos MS e Magal tocavam músicas que não tocavam em nenhum outro lugar. Eles tinham um acervo bem bacana, bem diferente do que a gente ouvia nos outros lugares. E aquilo me chamou muita atenção, e eu me aproximei deles por causa das músicas. Tocava umas músicas que eu ficava louco, querendo saber o que era, mas porque eu gostava, não é porque não tinha, nem era DJ ainda. E foi dessa forma que eu fui me aproximando deles, para saber qual que era aquela música que ele tocou, aquele momento. Eles te passavam? Então, o Marquinhos MS, ele foi super bacana comigo. Já de cara, assim, a gente pegou amizade, e aí ele foi falando, ó... eu falei, mas eles conseguem isso? Ele falou, tem umas lojas de disco em São Paulo, que de vez em quando chega, mas a gente, na verdade, tem amigos, comissários de bordo, que trazem de fora, porque é uma época que, lembrando, não tinha internet, era outro tempo, né? Para conseguir um disco era muito difícil. As lojas que tinham na época, no centro de São Paulo, era o Museu do Disco, a Bossa Nova e a Wop Bop. Tinham outras, mas essas eram as três principais que chegavam material importado. E aí o Marquinhos MS me falou, essas músicas que você está falando, tem coisas que tem lá na Bossa Nova, que tem na Wop Bop, vamos conhecer. Aí ele me levou para conhecer. Quando eu cheguei na Bossa Nova, que ficava ali na 24 de maio, no centro de São Paulo, eu cheguei lá para conhecer a loja, quem que trabalhava lá? O Mauro Borges. Ele nem era DJ ainda, ele era funcionário da loja. E aí de cara, o Mauro já foi super bacana. Olha isso aí. Eu comecei a mostrar as músicas que eu via no Madame Satã, e eu comecei a comprar os discos. Porque eu gostava. Com o Mauro? Com o Mauro. O Mauro me vendeu um monte de disco da Bossa Nova. Ele, essa aqui o Marquinhos toca, ó. Aí eu olhava, ele reconhecia, porra, demais, e comprava. Fui comprando. O que aconteceu? Chegou uma hora que o Marquinhos, o MS e o Magal saíram do Madame Satã. E aí começou um revezamento de DJs lá para cobrir os dois, né? Só que ninguém estava se dando muito bem, porque nem todo mundo tinha material. Uma época que as casas compravam um pouco de disco, né? E algumas pessoas também compravam um pouco, mas cada DJ tinha um pouquinho de disco, não era fácil conseguir. E aí um dia ficou sem DJ, e o dono, um dos sócios lá, o William, falou para mim, irmão, tô sabendo que você está comprando um monte de disco, vem tocar com a gente. Eu não sei tocar, não sou DJ, não. Recusei várias vezes. Aí chegou uma vez que eles ficaram desesperados. Vem tocar, a gente coloca alguém para ficar com você, a gente tá precisando dos seus discos, a gente tá sabendo que você tem material, vem aí. Ele insistiu, eu aceitei e fui. Aí a primeira vez eu cheguei lá com os discos embaixo do braço, nem tinha case ainda, né? Acho que, sei lá, uns 40 discos carregando assim, sacola. Aí o Enéas Neto, o PQ e o Maurício Bonito, eles me deram um auxílio na cabine. Na verdade, eles tocaram, eu ia falando as músicas na primeira vez. E aí fui pegando gosto, aí foram, não, vem semana que vem de novo, vem semana que vem. Quando eu vi, eu já estava de residente, aí eu fui aprendendo a tocar, e aí eu fiquei, acho que quase um ano no Madame Satã. Nessa época, eu fazia administração, fazia publicidade, que estava começando. E não via como profissão, para mim era um hobby, porque eu gostava. Nessa época eu nem imaginava que fosse virar profissão. Mas eu comecei a tocar, comecei a gostar muito, e aí eu comecei a trabalhar no Bradesco, de caixa no Bradesco, e tocava no Madame Satã à noite e Bradesco de dia.
começou a dar super certo no de DJ, eu tava odiando ser caixa do Bradesco, Imagina. acabei trancando a faculdade, e quando eu vi, falei, meu, depois de uns 4, 5 anos, tendo umas outras atividades para poder bancar os cursos, né? Mas depois de uns 4, 5 anos eu vi que dava para viver disso e foi aí que eu falei, não, dá para ser minha profissão, dá para viver disso. O Madame Satã foi o primeiro que falou assim, aqui tá o seu cachê. Foi, que não ganhava nem para pagar o táxi para casa. Ganhava uma miséria, tipo, era muito baixo o cachê. Mas eu não estava preocupado com isso, porque eu gostava lá de estar mexendo nos discos. E você desenvolveu a inteligência da mixagem no clube. Ó, nessa época no Madame Satã, não se mixava muito, porque o repertório era bem diferente, assim, tinha seleção de rock progressivo, de rock inglês, mais romântico, tinha seleção de punk rock, tinha seleção de música mais gótica, tinha os EBMs, então era bem variado. Então, o Marquinhos MS Magal, por exemplo, eles mixavam quando era mais puxado pro EBM, ou então Tecnopop. Mas tinha pitch e crossfader ou não? Tinha, só que era aquelas gradientes que você girava. Putz. Isso no comecinho, depois eles colocaram. E aí eu fiquei 1 ano no Madame Satã, mais entendendo a dinâmica, assim, do repertório com a pista, com o público. Mas aí eu fui vendo a necessidade de mixar, porque eu fui residente do Madame Satã no final de 86 e 87. Foi quando eu estava explodindo a acid house na Europa. E aí o Marquinhos foi um cara assim que me inspirou muito, porque ele sempre buscou a novidade. Através dele também que eu consegui entender como você tinha essa informação, né? Que não tinha internet. E aí ele falou, Mal, tudo que a gente toca aqui, tudo que a gente vai atrás do disco, a gente vê nos jornais New Music Express, Melody Maker, alguma coisa na The Face e ID, revistas inglesas. Mas ali tem muita informação do que está tocando nos clubes, o que está bombando. Aí eu comecei a assinar todas as revistas e jornais só para pegar ali uma página que estava falando do que tocava, né? E aí a informação veio dessa forma, né? Com muita pesquisa, muita dificuldade de conseguir material. Às vezes eu via uma música lá que estava primeiro lugar na parada na Inglaterra, eu ia conseguir o disco, sei lá, 6 meses depois, 1 ano depois. Teve disco que eu consegui 1 ano depois só. Mas foi mais ou menos por aí. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, eu fugi. Tá tudo certo, mano, tá tudo certo. Bom, beleza. E aí você entendeu que você poderia falar, pô, eu tenho falou da mixagem, né? Desculpa te cortar, só eu ia te perguntar assim, ó,